Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 4 do livro de Malaquias, que encerra o Antigo Testamento da Bíblia, apresenta uma mensagem breve, mas profunda, sobre o dia do Senhor. Este texto profético destaca o contraste entre o destino dos justos e dos ímpios no julgamento final. Ele anuncia um dia de justiça divina, em que os arrogantes e os malfeitores serão destruídos, enquanto os que temem ao Senhor experimentarão restauração, cura e alegria. Malaquias também aponta para o retorno do profeta Elias como precursor desse grande dia, preparando o coração do povo para a vinda do Messias. Este capítulo conclui o Antigo Testamento com um chamado ao arrependimento, à fidelidade e à esperança na redenção prometida por Deus. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Malaquias 4 do livro de Malaquias da Bíblia. O dia do Senhor. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia, que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. O capítulo 4 de Malaquias é o fechamento do livro e também de todo o Antigo Testamento. Ele apresenta um contraste claro entre o destino dos ímpios e o dos justos, além de reforçar a promessa do dia do Senhor. Vamos analisar os principais pontos e o significado desse texto. Primeiro, o dia do Senhor, juízo e fogo. Versículo 1. Vem o dia, ardente como uma fornalha. Esse dia refere-se ao dia do Senhor, um tempo de julgamento definitivo. A imagem do fogo simboliza a purificação para os justos e a destruição para os ímpios. Os arrogantes e malfeitores serão como palha, algo leve e sem valor, que é rapidamente consumido pelo fogo. Essa expressão destaca a completa destruição dos que rejeitam Deus, tanto suas raízes, origem, quanto seus galhos, sucessores. Mensagem: o dia do Senhor será um tempo de justiça severa. Os ímpios não escaparão, o julgamento será total e definitivo. Segundo, a promessa para os justos, versículo 2. Para vocês que reverenciam o meu nome. Aos que temem e honram o nome do Senhor, a promessa é oposta. O sol da justiça se levantará, trazendo cura e renovação. Essa figura pode ser interpretada como Cristo, que é a luz que dissipa as trevas e traz redenção para seu povo. Cura em suas asas.
Essa expressão reflete restauração física, emocional e espiritual. Deus trará plenitude e paz para os que o seguem. Saltarão como bezerros soltos do curral. A imagem de bezerros livres transmite alegria, liberdade e vitalidade. Os justos experimentarão uma vida renovada e cheia de contentamento. Mensagem: para os que reverenciam a Deus, o dia do Senhor não será de temor, mas de alegria e restauração completa. Terceiro, a vitória sobre os ímpios, versículo 3. Esmagarão os ímpios. No final, os justos triunfarão sobre os ímpios. Os ímpios serão como pó sob os pés, simbolizando sua derrota total e sua completa insignificância diante do poder de Deus. Essa justiça será evidente no dia em que o Senhor agir, mostrando sua autoridade e soberania. Mensagem: o triunfo dos justos sobre os ímpios reflete o juízo perfeito de Deus, onde o mal será derrotado de maneira definitiva. Quarto, a lembrança da lei de Moisés, versículo 4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés. Deus exorta o povo a lembrar-se da lei dada no Monte Horebe, ou Sinai, através de Moisés, que inclui os decretos e ordenanças que formavam a base do relacionamento entre Deus e Israel. Essa instrução é um chamado à obediência. Antes que o dia do Senhor chegue, o povo deve viver de acordo com os mandamentos, mantendo sua aliança com Deus. Mensagem: a fidelidade à palavra de Deus é essencial enquanto o povo aguarda o cumprimento de suas promessas. Quinto, a promessa do profeta Elias, versículos 5-6. Elias virá antes do dia do Senhor. Eu enviarei o profeta Elias. Elias é mencionado como aquele que precederá o grande e temível dia do Senhor, preparando o coração das pessoas. No Novo Testamento, essa profecia é interpretada como sendo cumprida em João Batista, Mateus 11:14, Lucas 1:17, que veio preparar o caminho para Jesus. A referência a Elias também aponta para um ministério de restauração e arrependimento, assim como Elias chamou Israel de volta a Deus em seu tempo. Restauração de relacionamentos. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. O profeta terá a missão de restaurar os relacionamentos familiares e a harmonia entre gerações, como um símbolo da restauração espiritual do povo. A falta de reconciliação traria maldição à terra, mas o chamado ao arrependimento oferece a possibilidade de bênção. Mensagem: Deus enviará um mensageiro antes do dia do Senhor para restaurar corações e trazer arrependimento, oferecendo uma última chance de reconciliação antes do juízo final. Significado geral de Malaquias 4. 1. O dia do Senhor. Este capítulo enfatiza o contraste entre o destino dos justos e dos ímpios no dia do Senhor. Enquanto os ímpios serão destruídos como palha, os justos experimentarão cura, alegria e vitória. 2. O chamado à obediência. Deus chama seu povo a lembrar da lei de Moisés, permanecendo fiéis aos mandamentos enquanto aguardam o cumprimento de suas promessas. 3. A preparação para o juízo. Antes do juízo final, Deus promete enviar um mensageiro, identificado como Elias João Batista no Novo Testamento, para chamar o povo ao arrependimento. Esse mensageiro desempenha um papel crucial na restauração espiritual. 4. Restauração e reconciliação. O capítulo termina com a esperança de que, por meio do arrependimento e da reconciliação, a terra possa escapar da maldição e desfrutar das bênçãos de Deus. Reflexão prática. 1. Prepare-se para o dia do Senhor. Assim como o povo de Israel foi chamado a viver em fidelidade enquanto aguardava o cumprimento das promessas de Deus, nós também devemos viver de forma íntegra e reverente, esperando a segunda vinda de Cristo. 2. Confie na justiça de Deus. Mesmo que pareça que o mal próspera, Deus garante que a justiça será feita no tempo certo. O mal será destruído e o justo será vindicado. 3. Restaurar relacionamentos. O chamado à reconciliação familiar é um lembrete de que nossa espiritualidade deve se refletir em nossos relacionamentos. Busque harmonia e paz com os que estão ao seu redor. 4. Alegre-se na redenção. Para os que temem a Deus, o dia do Senhor é uma promessa de libertação, alegria e vida renovada. Viva com essa esperança. Resumo final. Malaquias 4 encerra a mensagem do Antigo Testamento apontando para o futuro. Ele prevê tanto o juízo quanto a redenção,
enfatizando a importância de se preparar para o dia do Senhor por meio da obediência, arrependimento e reconciliação. Essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, o Sol da Justiça, e nos chama a viver em santidade enquanto aguardamos seu retorno. Vou te explicar Malaquias capítulo 4 de forma simples, bem prática e didática, versículo por versículo, destacando significado, aplicações e ligações bíblicas, dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Novo Testamento. Primeira parte: o fogo do juízo e a luz da restauração, versículos 1-3. Versículo 1: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Significado: o destino dos soberbos. Para os arrogantes e malfeitores, os mesmos que o povo achava que estavam se dando bem no capítulo 3, o dia do Senhor será como uma fornalha. 2. Destruição completa. A metáfora da palha que queima sem deixar raiz ou galho algum indica que o julgamento do mal será total e definitivo. O pecado não deixará vestígios para brotar novamente. Versículo 2: Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará. Significado: o sol da justiça. Enquanto os ímpios enfrentam o fogo que destrói, os fiéis recebem o calor que cura. Essa expressão aponta para a manifestação gloriosa do Messias. 2. Alegria e liberdade. A imagem dos bezerros soltos do curral ilustra perfeitamente a sensação de alívio, liberdade e extrema alegria daqueles que foram libertos da opressão e do sofrimento. Versículo 3: Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó. Significado: inversão de papéis. Aqueles que antes eram pisados e humilhados pelos arrogantes agora verão o mal completamente desfeito e neutralizado sob os seus pés, pelo agir direto de Deus. Ligação com o Novo Testamento. Em Lucas 1:78-79, no Cântico de Zacarias sobre o nascimento de Jesus, é dito que graças às ternas misericórdias de nosso Deus, do alto nos visitará o sol nascente, para iluminar os que vivem nas trevas. No final dos tempos, em Romanos 16:20, há também a promessa de que o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés da Igreja. Aplicação: o mesmo dia do Senhor produz dois efeitos completamente opostos: destruição para quem vive na soberba e cura profunda para quem teme ao Senhor. A escolha de como enfrentaremos esse dia é feita no presente. Segunda parte: a recomendação final e o cumprimento da promessa. Versículos 4-6. Versículo 4: Lembrem-se da lei do meu servo Moisés. Significado: âncora espiritual. Como o livro de Malaquias encerrava a revelação do Antigo Testamento e o povo passaria por um longo período de silêncio profético, Deus os orienta a se apegarem firmemente aos mandamentos e princípios já revelados. Versículo 5: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Significado: o ministério restaurador. Deus promete enviar Elias não como uma reencarnação do profeta antigo, mas como um mensageiro que viria no mesmo espírito, poder e ousadia de Elias para confrontar o pecado e preparar o povo. Versículo 6: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. Significado: restauração familiar e social. O verdadeiro avivamento começa no relacionamento mais próximo. A reconciliação entre as gerações, pais e filhos, seria o sinal de que o coração do povo estava se voltando para Deus. 2. Alternativa severa. Sem essa preparação e reconciliação, a vinda do Senhor resultaria em julgamento severo e destruição, maldição, sobre a terra. Ligação com o Novo Testamento. Em Mateus 11:13-14 e Mateus 17:11-13, Jesus declara abertamente que João Batista era o Elias profetizado que deveria vir. Além disso, em Lucas 1:17, o anjo Gabriel profetiza sobre João Batista usando as exatas palavras de Malaquias: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Aplicação: a saúde de uma sociedade e de uma igreja passa diretamente pela saúde e unidade das famílias. Deus valoriza tanto a restauração dos laços familiares que colocou isso como a última mensagem do Antigo Testamento. Resumo geral do capítulo. Malaquias 4 ensina 5 verdades principais. Um julgamento final é inevitável e purificador. O orgulho e a maldade têm data de validade para acabar. Versículo 1. 2. Jesus é o nosso sol da justiça. Ele traz cura para a alma, restauração e nos liberta de todo o aprisionamento espiritual. Versículo 2.
3. A justiça de Deus triunfará sobre o mal. No final, os fiéis verão a vitória completa sobre as forças que os oprimiam. Versículo 3. 4. A palavra de Deus é o nosso guia no silêncio. Nos momentos em que parece que Deus está calado, devemos nos lembrar e praticar seus mandamentos. Versículo 4. 5. A restauração começa em casa. O preparo para o agir de Deus envolve reconciliação familiar e corações voltados uns para os outros. Versículos 5-6. Mensagem central. Primeira, o fim da história trará a punição dos arrogantes e a recompensa dos humildes. Segunda, o Messias vem como luz que cura e liberta o seu povo da escuridão. Terceira, a reconciliação entre as pessoas e as gerações é a preparação essencial para receber o Senhor. Compreensão à luz do Novo Testamento. Malaquias 4 fecha o Antigo Testamento deixando uma cortina aberta para o Novo. As últimas palavras são o anúncio direto da chegada de João Batista, o Elias que preparou o caminho, e de Jesus Cristo, o Sol da Justiça. Depois deste capítulo, seguiram-se cerca de 400 anos de silêncio profético até que o primeiro choro de João Batista no deserto rompesse o silêncio, mostrando que Deus nunca esqueceu suas promessas de cura e salvação. Lições principais do texto. 1. Viva com os olhos na eternidade. Não se desespere com as injustiças de hoje. O dia do Senhor colocará cada coisa em seu devido lugar. 2. Busque a cura no sol da justiça. Se há áreas da sua vida feridas ou aprisionadas, exponha-as à luz de Cristo para receber cura e liberdade. 3. Zele pelos seus relacionamentos familiares. Promova a paz, o perdão e a conexão entre pais, filhos e familiares. Isso agrada profundamente ao Senhor. 4. Permaneça firme na palavra. Mesmo quando as respostas de Deus parecerem demoradas, continue obedecendo aos seus princípios fundamentais. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!